Tomara que a Ordem de Advogados do Brasil defenda mesmo a democracia, porque o que a gente viu, um comentário desse, assim, que todos nós sabemos que é uma realidade, que muita gente não suporta os ministros do Supremo, eu não tenho nada contra eles. A única coisa que eu contesto mesmo são algumas decisões que eles tomam, por exemplo, que é falar fora dos autos. Eles têm que se manifestar nos autos, não ficar fazendo esse joguinho aí de para impulsionar a guerra entre a esquerda e a direita. O Brasil precisa apaziguar. E como que vai apaziguar? Se um ministro vai condenar uma pessoa a 14 anos, sendo que não tem uma filmagem dele, Paulo Caetano, sem ter um soldado falando que ele realmente foi pego com a mão na botija. Como que nós vamos fazer isso? Isso é democracia? Para mim, não é, Paulo Caetano. Democracia é justamente respeitar os direitos dos outros. O Cássio Nunes estava muito certo. O que houve foi uma depredação. Não teve tentativa de golpe nenhum, porque não houve. Não foi puxado um canivete, Paulo Caetano, não foi disparado um tiro, não teve caminhões nas ruas, não teve nada. Esse golpe, eles falam que é golpe, deram um golpe na Dilma, mas que golpe na Dilma que deram? Dilma fez burrada na época e caiu. E vai continuar assim. E eles são a esquerda. Se você for usar a mesma analogia, a esquerda está tentando dar um golpe nos brasileiros. É isso que está acontecendo. Segura, dá só uma seguradinha para nós. Pamela Bussolini, eu quero te ouvir a respeito da fala do desembargador aposentado, agora advogado de defesa do primeiro réu julgado lá, o Sebastião Coelho da Silva. Bom, o que ele usou ali, Paulo Caetano, foi uma técnica dentro da sustentação oral dele, né? Então, o que ele diz? Que hoje, aquelas pessoas... É difícil eu comentar, né? Porque eu não posso comentar o que eu gostaria. Então, eu tenho que ficar dando voltas, tá, gente? Então, vocês me desculpem. Mas, assim, o que ele quer dizer? Os senhores hoje são odiados dessa forma por decisões, por sentenças que fogem o direito. Então, as pessoas olham para aquilo e não gostam. Por exemplo, vamos dar o exemplo, vamos partir para o exemplo. Foi votado há anos atrás, lá na Câmara, lá no Congresso, o fim do imposto sindical. Esses dias eles traturaram o Congresso e votaram para voltar para a volta da cobrança obrigatória deste imposto para todo mundo. Mudou o nome, botou um nomezinho bonitinho, tal, mas tratorou o Congresso e todo mundo agora vai pagar. Novamente, uma coisa que já tinha sido decidido pelos representantes do povo. Aí o povo vai falar que gosta desses juízes, vou chamar de juízes, tá? Outra coisa, o Alexandre deu uma que não é o nosso carioquinha, glória a Deus por isso. O Alexandre condenou o cara a 17 anos, por exemplo, pelo voto dele, certo? Aí a gente olha pro nosso dia a dia aqui, vamos então para nossa região. Aquele rapaz que matou a Jaciara Kogler com 25 facadas, matou a esposa, a filha encontrou a mulher esfaqueada com 25 facadas dentro do banheiro, ele pegou 16 anos. O STJ reduziu para 16 anos a pena da Elise Matsunaga, que matou e, como é que fala? Esquartejou, né, o ex-marido. Então, assim, aí ele me dá 17 anos para um cara que não tem ali a devida comprovação sequer que ele quebrou, de fato, alguma coisa. Então, são umas loucuras que o desembargador trouxe ali na fala dele dessa maneira. Olha, vocês estão se exacerbando tanto nas sentenças, no sentido de defender o interesse de vocês, que vocês estão sendo pessoas odiadas. Voltem atrás, voltem para o direito, para que as pessoas não vejam os senhores dessa forma. Isso que ele quis dizer. Mas o que aconteceu foi que ele acabou expondo novamente o autoritarismo da corte, que já está mandando quebrar sigilo bancário, já está processando ele, já está atrás dele, querendo a cabeça dele. Então acaba que ele expõe mais uma vez, e quem sabe para o mundo, né, porque o mundo começa a voltar os olhos para o que está acontecendo aqui no Brasil, sobre o autoritarismo da corte. Então, nesse ponto, ele foi esperto. Mas tem uma coisa chamada paridade de armas. Todo mundo acha que o advogado Mas as é um ofensas ser... não formam É um parte. ser... Que ofensas?
Que ofensas? Ele O não senhor se sentiu ofendeu. ofendido? Sim, ofendeu. Ele O artigo, trouxe a informação o só. artigo 133 da Constituição Federal fala o seguinte: o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei. O que realmente ele acabou falando que excedeu os limites na sua sustentação oral, que é uma manifestação inviolável da sua profissão. Porque se ele não for respeitado como defensor dos réus lá, como advogado, quem que tem que ser respeitado ali? Os ministros em nenhum momento foram desrespeitados por ele, pelo advogado. Então nós temos que entender o seguinte: o advogado não é o vilão da história. O advogado realmente está ali para administrar a justiça. A justiça pelo qual, inclusive, o STF não está administrando conforme deveria. 17 anos pautado em filmagem dizendo assim, ó, eu vou quebrar, e não tem filmagem dizendo que quebrou, que executou o que ele falou, isso é inadmissível. Aí isso vai, inclusive, de encontro com o princípio da legalidade. Então, veja, o que o Nunes, inclusive, colocou ali, desmantelando, né, as acusações, inclusive a indenização, né, do rapaz, eu acho que até agora foi o mais sensato. E eu estou aqui muito ansioso para ouvir o voto do Zanin. Eu não sei se ele acabou manifestando seu voto. Mas eu realmente estou muito ansioso para o que ele acha. Agora, somente o Alexandre de Moraes e o Nunes, né? Então, assim, o que o Nunes acabou ponderando é isso. É isso. Agora, colocar 17 anos uma pessoa que realmente parece que não tem materialidade nenhuma delitiva, isso aí é para brincar com a nossa cara. Fazer uma pergunta? E a outra situação... Posso fazer uma pergunta? Se fosse o pessoal do MST que tivesse quebrado, você ia usar a mesma argumentação? Ele ia pedir perpétua. Não, professor, é com ele. Deixa eu terminar. Não, eu tô conversando com ele. Não, Tô falando... Eu vou responder ou não vou? Vai. Vou responder ou não vou? Nós não estaríamos aqui. Vou responder ou não? A perpétua do professor aqui tem que falar pro Rigon, que eu fiquei impressionado. eu quero ouvir você. Impressionado ele ter defendido a prisão Tá perpétua. vendo como Parabéns ele pra não você, respondeu? Rigon. Parabéns, Vai, parabéns. vai Não responder. responde. MST, Eu sou contra a pena de morte. MST, Vai. de qualquer forma de invasão de terra sem passar pela reforma agrária é crime e precisa pagar por isso. Tá vendo? Simples. Invadir é Ele crime. não falou de invadir. Agora me fala ele uma perguntou, coisa. perguntou outra coisa. E agora- Perguntou o MST. Ô, Paulo, Diferença. posso concluir? Concluir. Não, você já Posso concluir? respondeu. Não, exatamente, eu posso concluir. Vai. que horas esse Vai, discurso? conclui, vai Posso rapidinho, concluir? vai. É divisão Agora os perpétua, caras vou continuar. cometeram um Não. crime porque invadiram Ó, os prédios ó, eu vou públicos, encerrar correto? isso aqui. Eu vou Invadir encerrar a sua Isso, casa, invadir a sua casa é invadiram crime? o dia 8 de Invadir a sua janeiro, casa é os crime? caras Invadir a sua destruíram casa é crime? patrimônio Invadir a sua público. casa é Os crime? caras Invadir a destruíram sua casa é prédios. crime? Brasil. Invadir a sua Corta. Cortou?